No episódio 72 de Marcados pelo Passado, Zelihah observa Yusuf pela janela conversando com a tal vizinha. Enquanto do outro lado, Devran questiona o pai sobre o dinheiro que será pago a Firat. O pai explica que não fez aquilo por vontade própria, mas porque precisava conseguir o dinheiro para pagar Firat e que ele não contou o que estava acontecendo, já que tentou ligar várias vezes e não recebeu nenhuma resposta. A conversa continua e o pai chama a atenção de Devran por estar deixando o trabalho de lado enquanto corre atrás de outras questões. Ele também menciona os gastos recentes com a compra de um carro e de uma casa, lembrando que o dinheiro do caixa está acabando. Neste momento Azize chega, ela percebe que Devran está chateado e pergunta se aconteceu algum problema no trabalho. Ele responde que houve uma pequena dificuldade, mas que já conseguiu resolver. Em seguida, ele pergunta pelas crianças e descobre que elas já estão dormindo. Azize então agradece Devran por tudo que ele está fazendo. Devran diz que, dali em diante, se ela seguir os conselhos do marido, os problemas entre eles podem acabar e os dois poderão viver tranquilamente ao lado das crianças. Percebendo que ela ainda quer falar alguma coisa, Devran comenta que conhece aquele olhar e pede que ela diga o que está pensando. Ela lembra que, no dia anterior, Devran ficou chateado porque ela não seguiu o que ele havia pedido e decidiu fazer as coisas da própria maneira. Devran confirma que realmente ficou incomodado e explica por que isso é tão importante para ele. Devran diz que, quando ela escuta o que ele fala, sente que ela confia nele e acredita em suas decisões. Para ele, essa confiança também significa que ela se sente segura ao seu lado e consegue ficar tranquila quando os dois estão juntos, sem se preocupar com os problemas ao redor. Por isso, ele deixa claro que esse sentimento de confiança é importante para ele. Ela então revela que talvez Devran não saiba, mas tem muita dificuldade para confiar nas pessoas. Sempre que decide confiar em alguém, acaba se decepcionando no final. No entanto, depois do que aconteceu naquele dia, ela diz que tem certeza de que Devran é diferente e que não vai decepcioná-la. Por causa disso, ela toma uma decisão e afirma que, daquele momento em diante, não vai mais recusar nenhum pedido de Devran. No dia seguinte, durante o café da manhã, a família se reúne à mesa. Zelihah pergunta se alguém quer torrada com mel, mas Samet diz que não quer. A irmã decide ajudá-lo a comer e pede que Zelihah continue comendo. Enquanto todos se alimentam, Fidan percebe que Semo não está comendo e pergunta o motivo. Ele explica que já comeu. Devran recebe uma mensagem da médica que avisa que os resultados do exame devem ficar prontos dentro de aproximadamente 1 hora. Pouco depois, eles conversam sobre os compromissos do dia. As crianças acreditam que vão precisar ir à escola, mas recebem a notícia de que naquele dia haverá uma folga. Samet fica preocupado porque tinha uma prova relacionada ao time. A irmã explica que a professora enviou uma mensagem avisando sobre o dia de folga e diz que, provavelmente, a prova será adiada. Ela também tenta tranquilizá-lo, afirmando que acredita que ele será escolhido para o time. Enquanto permanecem em casa, as crianças começam a brincar. As irmãs conversam sobre as tarefas do dia. Aziz explica que ainda há algumas coisas para resolver e pede que cuidem das crianças. Zelihah pergunta se pode tirar o dia de folga, e recebe a orientação para não se preocupar com o trabalho e permanecer em casa cuidando dos pequenos. Assim que todos se despedem e vão embora, Zelihah estranha a presença de Keren com a vizinha, amiga de Yusuf, e pergunta o que ele está fazendo ali. Fidan afirma que não sabe, mas logo percebe que se trata da mesma garota que havia visto anteriormente na casa de Keren. A situação chama a atenção de Zelihah. Fidan vai atrás de Keren e ele confronta Fidan e pergunta por que ela foi até a sua casa. Ele diz que ela parece não confiar nele e lembra que ela não consegue acreditar no que ele fala. Fidan então revela que descobriu que a mãe de Keren está viva. Ela também lembra que ele havia dito que seus pais estavam mortos. Keren fica irritado com a descoberta e acusa Fidan de se intrometer em sua vida. Ele afirma que, a partir daquele momento, ela não deve mais interferir nos assuntos dele. Fidan diz que ele mentiu desde o início. Keren então deixa claro que não aceitará uma nova tentativa de entrar em sua vida ou se aproximar de sua mãe. Do outro lado, Buke conversa com Zelihah. Ela se apresenta como alguém muito próximo de Yusuf desde a infância e explica que os dois são grandes amigos. Ela diz que, se Zelihah tiver qualquer problema, pode procurá-la, pois conhece Yusuf muito bem e poderá ajudá-la a resolver qualquer situação. Zelihah agradece e diz que vai guardar o conselho. Antes de entrar na casa, Buke comenta que gostaria de encontrá-la novamente para que ela pudesse contar mais sobre Yusuf.
Enquanto isso, Devran e Azize chegam ao consultório para saber os resultados dos exames de Samet. A médica recebe o casal e explica que já estava aguardando por eles. Quando eles perguntam sobre o estado do menino, ela começa dizendo que, em geral, existe tratamento para os problemas de saúde. A família eles inicialmente recebe a informação como uma boa notícia, mas a médica esclarece que o menino tem um problema no coração. Foi identificado um pequeno orifício no coração. Ela explica que algumas pessoas conseguem viver com esse tipo de alteração durante muitos anos sem apresentar sintomas. No entanto, no caso do menino, existe a possibilidade de corrigir o problema por meio de uma cirurgia. A médica também deixa claro que o procedimento exige cuidados e que o período atual é delicado. Até que a situação esteja mais estável, a família precisa evitar que o menino faça esforço físico, fique muito agitado ou passe por situações que possam afetar seu estado. Ela lembra que sabe que o menino deseja muito entrar para um time de futebol, mas explica que, diante do problema identificado, será necessário ter cuidado com esse tipo de atividade por enquanto. A família começa a perceber que a realização desse desejo poderá precisar ser adiada até que os médicos avaliem melhor a condição dele. Azize fica desolada e começa a chorar. Devran também está abalado e tenta consolar Azize. Do outro lado da cidade, Firat se encontra com Vanhab para resolver uma questão envolvendo dinheiro e documentos. Vanhab entrega o valor e exige que Firat assine os papéis para encerrar o assunto de uma vez. Ele deixa claro que não quer voltar a vê-lo e manda que pegue o dinheiro e vá embora. Firat, porém, afirma que aquele valor corresponde apenas ao que foi devido a Suleiman Aga e que ele teria direito a muito mais. Vanhab não demonstra interesse em discutir e insiste para que Firat aceite o dinheiro e encerre a situação. Firat então revela que sabe de um segredo do passado de Vanhab. Ele conta que conhece a história de sua mãe, Gulsum, que trabalhava como empregada na casa de Vanhab. Segundo Firat, ela engravidou do dono da casa, foi expulsa e acabou se casando com Suleiman Aga, que depois descobriu a verdade. Vanhab reconhece Gulsum e Firat o confronta por ter abandonado a mulher e permitido que ela fosse parar nas ruas. Ele afirma que a mãe sofreu por causa do que Vanhab fez e que, antes de morrer, deixou uma última ordem. Firat deveria se vingar dele por todo o sofrimento que ela enfrentou. Firat então revela o que realmente pretende. Ele não quer apenas o dinheiro que Vanhab está oferecendo. Ele exige uma parte de tudo que Vanhab possui e também dos bens de Devra. Firat afirma que, no fim das contas, é filho de Gulsum e pertence à família de Vanhab. A revelação muda completamente a situação. Farad deixa claro que não voltou apenas para cobrar uma dívida, mas para reivindicar aquilo que acredita ser seu por direito e cumprir a promessa feita à mãe antes de sua morte. A mãe de Devran escuta tudo. Enquanto isso, Azize e Devran chegam ao bairro. Eles reúnem Sevdet e os demais irmãos para contar uma notícia difícil. Azize, muito abalada, revela que Samet tem um problema no coração e precisará passar por uma cirurgia. A notícia deixa todos preocupados. Fidan, chorando, pergunta se isso significa que Samet pode não sobreviver. A conversa acaba sendo ouvida por Samet, que percebe que estão escondendo alguma coisa dele. O menino procura Azize e pergunta diretamente se é verdade que ele tem um problema no coração e se corre risco de morrer. Sem outra alternativa, Azize explica a situação, mas tenta tranquilizá-lo. Ela diz que Samet vai sobreviver e que existem muitas pessoas com o mesmo problema que vivem por muitos anos. Mesmo assim, o menino fica preocupado e pergunta se ainda poderá jogar futebol. Devran garante que ele poderá jogar bola, tentando tranquilizá-lo. Em seguida, todos se aproximam de Samet e o abraçam. Devran também se emociona com a situação e permanece ao lado da família. De volta ao hotel, a discussão entre Firat e Vanhab Aga continua. Vanhab não entende porque Farad está insistindo naquele assunto e decide encerrar a conversa, dizendo que não há mais nada para discutirem. Firat, porém, deixa claro que a questão entre os dois ainda não terminou. A situação fica ainda mais complicada quando Perfin afirma que não permitirá que Firat fique com aquilo que pertence ao seu filho. Firat diz que também é filho de Vanhab e que não se importa se os outros acreditam ou não em sua história. Em seguida, revela a identidade de sua mãe, Gulsum, uma antiga empregada que trabalhou na casa de Vanhab. A revelação surpreende Perfin. Ela se lembra de Gulsum, a empregada que havia sido levada para cuidar da família. Vanhab havia expulsado a mulher depois de descobrir que ela estava grávida. Até então, a história contada era de que Gulsum simplesmente havia fugido. Firat deixa claro que não aceita que esse episódio seja tratado como uma história do passado.
Ele afirma que a mãe sofreu por causa de Vanhab e que agora ele quer receber tudo o que considera seu por direito. Além disso, ameaça revelar a verdade para toda a família e para a comunidade, expondo o passado de Vanhab. Perfin fica revoltada ao descobrir que Vanhab teve um relacionamento com a antiga empregada e que dessa relação nasceu um filho. Ela considera a revelação uma traição depois de tudo que viveu ao lado dele. Mesmo diante da reação dela, Firat mantém sua posição. Ele afirma que não permitirá que Vanhab o prejudique, ainda que precise contar toda a verdade para o mundo. A ameaça preocupa Perfin, que começa a pensar nas consequências que essa revelação poderá trazer para Devran. Ela acredita que, quando Devran descobrir toda a verdade, ficará abalado, poderá se afastar da família e até deixar a cidade. Enquanto isso, Firat permanece decidido a revelar o segredo e exigir aquilo que considera sua herança.